Dois comentários sobre a entrevista de Lula. Lula fez uma entrevista para o UOL e ela está sendo divulgada aos poucos, por partes. Então, um sobre Marta Suplicy e outro sobre Ciro Gomes. Sobre Marta, Lula foi bem claro, ele convidou Marta a voltar para o PT. Note, eu sei que muita gente, é bem interessante, quer dizer, as pessoas que estão, uma maneira de dizer, as pessoas de carne e osso, que estão na ponta da política, que estão na rua, ficam muitas vezes indignadas com isso. Mas é assim que funciona a grande política. Lula está no topo de uma pirâmide de políticos. Ele não pode guardar ressentimentos. A palavra ressentimento significa ressentir, sentir de novo. Se em algum momento ele se sentiu traído por Marta, se sentiu apunhalado por Marta, não cumpre para o político, porque o político pensa no futuro, pensa no que vai acontecer na frente, primordialmente, não cumpre para ele sentir novamente o que ele sentiu por Marta no passado. E essa declaração dele tem a ver com isso. Haddad, se ele se colocasse candidato a prefeito de São Paulo, seria o candidato. Até agora ele não se colocou. O PT precisa disputar a prefeitura de São Paulo de uma maneira competitiva. Não digo nem que de uma maneira que vá necessariamente ao segundo turno ou que vença em função do que aconteceu no país nos últimos anos, mas precisa de um candidato ou de uma candidata competitiva. Marta se colocaria como sendo essa candidata competitiva. E por quê? Por uma razão. Ela foi prefeita de São Paulo. Ela perdeu a sua reeleição para Serra, mas perdeu numa eleição dura, na qual Serra era o ex-ministro da Saúde e São Paulo, o município de São Paulo, tinha como principal problema do eleitorado, o eleitorado dizia isso em pesquisas de opinião, a saúde. Então, Marta disputava com um candidato que tinha feitos genéricos, que tinha saído no Ministério da Saúde para ser candidato a prefeito de São Paulo pelo PSDB, um partido forte em São Paulo. Ainda assim, apesar de ter sido derrotada, repito, numa disputa apertada, numa disputa difícil, ela saiu muito respeitada da Prefeitura de São Paulo e muito respeitada particularmente junto à população mais pobre por conta das escolas, dos CELs e por conta do corredor de ônibus, da inovação que foi o corredor de ônibus. Os CELs foram uma sinalização clara e foi um benefício claro para a população de baixa renda do município de São Paulo, de seu compromisso e do PT com a melhoria de vida dos mais pobres, como também foram os corredores. Essas pessoas reconheceram dos corredores uma melhora na qualidade de vida. O tempo que elas passavam entre casa e trabalho e casa diminuiu bastante por conta dos corredores. Então, pelo fato de ter feito coisas muito concretas e muito tangíveis para essa população mais pobre, Marta goza do respeito deste eleitorado. E estando ela no PT, um partido que se identifica e que o eleitorado identifica ele como sendo defensor dos mais pobres, junta a fome com a vontade de comer. O PT poderia ter um outro candidato, mas não teria coisas concretas como Marta para apresentar para o eleitorado. Vamos ver. Lula fez o convite, não significa que isso irá prosperar. Marta pode ser candidata a prefeita. Se o PT não aproveitar essa oportunidade, outro partido poderá aproveitar. E na eleição, Marta em outro partido seria menos competitiva do que dentro do PT e prejudicaria o desempenho do candidato do PT em função desse respeito que ela goza e desse voto que ela terá do eleitorado de classe mais baixa, do eleitorado mais pobre de São Paulo. Uma outra coisa dessa entrevista do Lula foi a metáfora, a analogia, melhor dizendo, que ele utilizou com relação a Ciro do filme Central do Brasil. A Fernanda Montenegro, uma adulta que sabia escrever, auxiliou Josué, uma criança que perdeu a mãe ali de uma maneira trágica, a voltar à sua terra natal, a encontrar membros de sua família. O que Lula disse para Ciro é o seguinte: também não guardo ressentimento com relação a você. Também não guardo. Eu sei que você tem falado muito mal do PT, tem vibrado, né, de uma maneira ou de outra, isso, com a minha prisão. Nada disso, tudo isso eu posso esquecer. Mas eu preciso que você aceite o fato de eu ser tão adulto quanto a Fernanda Montenegro do filme Central do Brasil e você, Ciro, tão criança como Josué, que na política de fato é.
né? E o Lula é adulto em vários sentidos, não só em seu comportamento público, em suas declarações públicas, em sua autocontenção de como se comporta publicamente, mas ele tem um partido adulto na mão, ele tem uma máquina formidável na mão, a maior máquina que a esquerda tem no Brasil. E o Ciro se comporta na política sem esse autocontrole, como se fosse uma criança, e tem uma máquina na mão muito pequena, e ele transita, quer dizer, ele está no 7º partido dele. Então, o que o Lula está propondo, o Lula está dizendo: Ciro, eu esqueço tudo que você tem feito, mas se você se colocar no seu devido lugar e aceitar também o meu devido lugar de Lula, se você aceitar isso, vamos juntos para frente. Lula foi muito claro na analogia. Então fica aqui essa breve análise dessa entrevista que considero importante, a prisão em segunda instância, tudo indica que ela será revogada. O Supremo Tribunal Federal hoje já tem as notícias em jornal dizendo que Bolsonaro não irá criticar de público caso o Supremo decida por isso. O Supremo decidirá na semana que vem. Também tem a notícia hoje de que a declaração, o tweet lá, irrelevante do general Vilas Boas causou irritação no governo e em outros segmentos das Forças Armadas. Então, já houve uma costura muito grande para que a prisão em segunda instância seja revogada, né, e ela seja aceita pelo establishment político brasileiro. Então, com Lula fora, essa entrevista, com Lula fora da prisão, essa entrevista já aponta a direção das articulações que Lula promoverá.